Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Mais uma manhã aí, né? Aula de português chegando até a casa de vocês. Espero e desejo que cada um esteja bem, que também os familiares de vocês possam estar bem nessa manhã, né? E que cada um de nós possamos aproveitar o dia, colher os bons momentos, tirar o que for de melhor, né, da vida, porque com certeza a vida tem o melhor a nos oferecer e nós somos andarilhos aí, né, para conseguir garimpar esses caminhos bons, esses caminhos aí cheios de novidades, tá certo? Então, nessa manhã eu deixo essa pequena reflexãozinha, certo? De que somos andarilhos, de que podemos ir por diversos caminhos, mas desde que esses caminhos nos leve a coisas boas, tá certo? Então, deixo um abraço para cada um de vocês também. Uh, vale dizer que a saudade também insiste em bater no peito da gente, né? Seja de um amigo, seja de uma conversa, seja de um olhar trocado pessoalmente. Mas em breve estaremos sim reunidos para fazer valer a pena todos esses momentos aí distanciados, né? Então, nessa manhã, nós veremos aí o assunto cartilha, tá certo? Conheceremos as especificações, perdão, desse gênero textual. O que é, afinal, uma cartilha, professor? O que é que ela tem a nos ensinar? O que é que ela tem a nos mostrar? E aí realmente vai ficar a explicação, certo? É, de como é realizada a escrita textual desse texto e as principais finalidades desse gênero, né? Porque, assim, cada gênero textual ele vai possuir uma finalidade específica. Nós vimos na aula anterior, acho que vocês relembram bem aí, que existem gêneros textuais e tipos textuais. Aula passada, nós vimos a questão dos tipos, para que serve, o que é um tipo textual, não é isso? Então, fica aí essa lembrançazinha de que tipo textual ele serve para estruturar, digamos assim, qual é o texto que eu vou utilizar ali, quais os recursos que eu vou utilizar dentro desse gênero, tá certo? Então, nós vamos ver que aqui no gênero cartilha é muito comum a presença de um tipo em especial. Eu disse a vocês que dentro de diferentes gêneros pode ter mais de um tipo de texto. É o caso de muitos gêneros aí que circulam na sociedade. A cartilha também acontece isso, mas tem um tipo textual específico que, digamos assim, norteia a sua produção escrita, tá? Então, cartilha, como é que é? Vocês vão acompanhar a partir da página 2 do módulo, certo? Então, estamos abrindo aí o módulo, né? Nossa segunda aula. E aí, o que nós veremos a partir de então? Nós teremos por objetivo, aí na página 3, vocês conseguem ver, compreender a estrutura desse gênero. Então, como é, professor, que é escrita? E também nós vamos identificar a funcionalidade e as intenções nas convenções escritas dessa cartilha. Então, por exemplo, vocês vão poder inferir a partir do pensamento e leitura de vocês, a finalidade de produção desse gênero textual. Então, acompanhe aí comigo o seguinte: quando nós falamos de gênero textual, é necessário ter noção de que ele é uma prática. E assim como toda prática, é necessário que haja um contexto específico para que ele possa ter o quê? O que é que ele vai ter, afinal? Para que ele tenha uma função, uma finalidade. Então,
prática social, vai ser aquilo que nós usamos no dia a dia, né? Aquilo que já se tornou um hábito, que é necessário para estabelecer aí alguma comunicação, algum objetivo especial. Então, os gêneros textuais, eles têm essas finalidades. E aí, é ampla, gente, essa noção de gênero textual. Dentre eles, nós podemos destacar aí os instrucionais. Quando eu pego aí a própria palavra, né, instrucionais, eu venho ver que ela vem da palavra instrução. E a instrução vem no sentido de instruir, de ensinar, ou talvez de ordenar, ou talvez de prescrever alguma coisa para você. Então, esse gênero textual ele vai trazer alguns desses aspectos. E aí eu coloco à esquerda de vocês alguns exemplos de gêneros textuais instrucionais. E aí, professor, que gêneros são esses? Então, eu tenho a própria cartilha, né? Além da cartilha, nós podemos perceber aí, identificar a questão da receita, regras de jogo, instruções de prova, guias de cidades, são exemplos aí, alguns, claro, de gêneros textuais instrucionais. Ao lado, eu trago para vocês uma canção de Toquinho, que ele nos ensina a receita da felicidade. E aí, ó, vamos ler algumas estrofes e observar que realmente está nos instruindo, né? Está nos ensinando a fazer algo. Que algo seria esse? Como construir uma possível felicidade. Então, ele diz, pegue uns pedacinhos de afeto e de ilusão, misture com um pouquinho de amizade, junte com carinho uma pontinha de paixão e uma pitadinha de saudade. Pegue o dom divino maternal de uma mulher e um sorriso limpo de criança. Junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer com o eterno brilho da esperança. Peça emprestada a ternura de um casal e a luz da estrada dos que amam para valer. Tenha sempre muito amor, que o amor nunca faz mal. Pinte a vida com o arco-íris do prazer. Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental. E um sonho sempre pode acontecer. E aí, realmente, eu deixo para vocês essa mensagenzinha, né, através de um gênero instrucional. Vocês têm aí a questão de que sonhar não é proibido, né? E a gente tem diversas cargas afetivas construindo essa receita de felicidade. Receita instrui a gente a fazer algo, certo? E aí, por isso, recebe o nome de gênero textual instrucional. Adiante, nós veremos aí a definição do que seria uma cartilha. Então, eu trago para vocês aí uma capa de cartilha, certo? E aí, dando umas vasculhadas, né, no próprio Google, eu encontrei um artigo bem bacana que falava especificamente sobre cartilha. Claro, o módulo de vocês tem, certo? Algumas explicações sobre, mas eu achei bem interessante essa daqui. Olha só o que ele diz para a gente. Segundo Bacelar, qualquer compilação elementar que preceitue um padrão de comportamento por meio de textos, com ilustrações ou qualquer outro tipo de recurso que reproduza em muitos aspectos a realidade, levando o leitor a pensar no assunto apresentado, visando a sua mudança de comportamento em relação a uma realidade específica de qualquer natureza, pode ser entendido como uma cartilha. Então, vejam só que, a princípio, nós já vemos de cara aí que a finalidade de uma cartilha é influenciar o comportamento do leitor. E esse leitor sou eu, esse leitor é você, certo? A cartilha é um gênero textual amplamente divulgado no dia a dia da gente. Prova. Se você for a uma AME
Se você for a um postinho de saúde, você pode chegar lá no balcão, que você vai ver em cima de algumas caixas ou em alguns murais, cartilhas ali, ensinando a população a se cuidar, a se prevenir, a evitar algumas doenças, certo? Hoje em dia, como nós temos acesso a muitas informações pela internet, a internet virou um outro canal de ampliação dessa divulgação de informações sobre cartilhas. Então, veja só, nós vimos que há uma compilação elemental que dite um padrão comportamental. Então, eu vou ver que dentro desses textos das cartilhas, ele vai tentar influenciar o aspecto sociocultural do meu leitor. Então, é a maneira de se viver em sociedade, as nossas relações sociais, e também a minha forma de enxergar a cultura, né? Cultura, a gente sabe que também está diretamente ligada aos nossos hábitos, às nossas escolhas, às nossas formas de ser e de agir na própria sociedade. Então, vocês vão ver que a cartilha ela vai fazer isso visando o quê? Adquirir uma mudança no seu comportamento, no meu comportamento, tá certo? Muitas cartilhas, elas têm por finalidade também ajudar as pessoas, certo? A alcançar alguma coisa que seja viável e boa, tanto para a empresa que a produz, quanto para nós, população em geral, certo? Aí, o que é necessário observar quando se vai construir esse tipo de texto? Ora, eu acho que uma principal finalidade aí seria você definir, né, o objetivo, e aí isso também não é uma fala minha, é uma fala do artigo, certo? Mas vejam, a gente vê que partindo para a produção de qualquer texto, eu tenho que ter um objetivo em mente, eu tenho que ter uma finalidade aí que eu quero alcançar. Então, você vai definir o objetivo, vai ter que escolher o tema, o enredo, né? O enredo vai ditar a sua construção textual. O público-alvo. O público-alvo são as pessoas que a minha cartilha está destinada. Vai ser uma cartilha para crianças, ensinando-as como escovar os dentes, falando os benefícios da escovação, vai ser uma cartilha para idosos, vai ser uma cartilha para quem? Para alunos, para adultos? Então, tem que ter a escolha adequada, né, desse público. E a partir do público, você define também como será a linguagem. Porque, por exemplo, eu escolho uma criança como público-alvo. Aí venho e trago um texto que está na linguagem de adulto. Como assim? Essas crianças provavelmente não entenderão nada, né, pessoal? Então, é necessário habituar, adequar a linguagem ao leitor. Então, vejam aí que é necessário, né, meio que uma peneira, a gente peneirar esses aspectos e realmente saber o que escolher, o que ditar aí na produção desse texto, né? Porque senão ele vai estar vazio em sentido, vai estar vazio em significação. Então, além disso, também é necessário você, às vezes, colocar personagens aí, definir personagens que farão parte dessa sua cartilha, tá certo? Então, vamos seguindo. Seguindo, nós entraremos aqui nas características, falando agora de uma maneira mais composta por tópicos, digamos assim, para facilitar a compreensão. Então, observa aí. Eu tenho uma capa de uma cartilha, né? Ó, vejam que a medicina preventiva aí, em parceria com a Notre Dame Intermédica, eles elaboraram uma cartilha. Essa cartilha visava, olha só, visava instruir, ou visa, né, instruir os leitores a evitar
que o mosquito da dengue entre em nossos lares. E aí, vejam só, eu não quero ele como inquilino meu, tenho certeza que também ninguém aí quer, né? Então vejam que na capa a gente já começa a perceber o nome da empresa destacado mesmo em cima, né? Medicina Preventiva, Notre Dame Intermédica. Então eu tenho logomarcas aí que dizem quem é o autor desse texto. Então, por exemplo, o poema, a gente tinha lá Castro Alves escrevendo um poema. Eu sabia quem era o autor. Agora, aqui pode ser vários autores. Podem ser diversos escritores aí dentro dessa produção. Só que eles não ganharão o nome como destaque. O nome em destaque será da empresa, da instituição, certo? E aí, vejam só, há uma série de elementos a serem observados aí. Ó, sua casa não é lá para mosquito. Eu tenho meio que um tapete, ao mesmo tempo esse tapete me parece como uma placa, e a gente sabe que placas, né, elas costumam ditar comportamentos no trânsito e por aí vai. E aí, vejam só a mudança também das fontes, na cor das fontes, no tamanho das fontes, das letras, não é isso? Então, veja, tudo isso vai visar influenciar o comportamento sociocultural da população. Então, vocês vão ter essa explicação aí no módulo, certo? Influenciar o comportamento. Eu quero que você mude seu comportamento. Se antes você deixava a água parada, você tem que acabar com isso. É isso que esse texto está querendo dizer para você mudar os seus hábitos, tá certo? E aí que entra essa questão do sociocultural, né? Porque talvez nós não tenhamos aprendido a elaborar práticas, digamos assim, que evitem essa proliferação do mosquito, né? Em compensação, a gente pode aprender por uma cartilha. Olha que interessante. É um gênero que me ensina, mas também, ó, é um ensinar ditando ordens, tá vendo para você? Capa, página, seções são outras características aí. Então, vocês estão vendo a capa, dentro da capa, ao abrir, vocês encontrarão páginas numeradas. Essas páginas, por sua vez, trarão seções, por exemplo, essas seções são como títulos. Os títulos dizendo, essa página aqui é de como exterminar o mosquito. Essa daqui são dos sintomas. A página 7 fala sobre a alimentação, o que é que tem que comer se você for contaminado. Então, vejam, a gente tem aí seções que guiam o leitor para que ele escolha o que ele quer ler ali dentro. A logomarca eu já falei. Além de tudo, esse texto pode ser considerado multimodal. Quando eu falo em multimodalidade, eu trago uma mistura de múltiplos textos aí dentro, de múltiplas marcas linguísticas. Então, a gente vai observar o texto visual, o texto escrito, pode ter, de repente, essa questão das letras, das cores, tudo isso entra dentro da multimodalidade, certo? Que é um texto múltiplo, múltiplo de características, de digamos assim, elementos que componham esse texto. E aí, por exemplo, outros fatores importantes são a apresentação e o objetivo, né? Então, eu vou apresentar para que serve essa cartilha. Porque eu não vou simplesmente entregar, por exemplo, a cartilha lá para vocês e dizer, tome, tá ensinando alguma coisa aí, mas quando eu vou ler, já está dizendo diretamente o que eu tenho que fazer, mas não me apresentou para que ela serve. Então, vejam aí, ó, se vocês forem ler um trechinho, que aí nós temos a apresentação do que é essa cartilha, para que é que ela foi feita. E dentro dessa apresentação, vocês vão encontrar os objetivos também inclusos. Professor, toda e qualquer cartilha tem? Ora, algumas não têm apresentação, mas a maioria é para ter. A maioria apresenta-se com
essa apresentação e com esses objetivos bem definidos, tá bom, pessoal? Outros elementos característicos aí, eu já falei até anteriormente, as cores, fontes, imagens, o autor não declarado, né? Então, quando eu não trago a presença do autor, é porque eu quero enaltecer o nome da minha empresa. Então, fica ligado nisso também, que muitas cartilhas, além de serem boazinhas para a gente, elas também buscam vender o seu produto, né? Vender a sua instituição, fazer a gente comprar esse peixe, como diz o pessoal, né? Então, observe que, por exemplo, ó, se aqui é uma cartilha elaborada pela medicina preventiva, veja que já tem a logomarca e tal, aí, aqui, olha só, eu coloco a figura de um médico com uma paciente para dar aquela impressão, olha, aqui eles são bem cuidados, aqui a gente leva a coisa a séria. Então, observa também o uso da imagem aqui do paciente, ó, tudo remetendo ao objetivo, né? Falar sobre a dengue, mas também dizer que aí é uma empresa que pode também tratar de tal doença. Então, vejam só, ó, ele tem a questão das cores, né? Influenciam bastante. O vermelho, aquela cor forte, de repente associada à força, à violência, né? Eu tenho o branco, que por outro lado já traz essa questão de paz e suavidade. E aí vejam que é interessante você analisar a questão do amarelo também. O amarelo, se você for observar nas empresas de comida, geralmente elas trazem muito amarelo. Na psicologia das cores, o amarelo é entendido como uma cor, junto com o vermelho, que ajuda as pessoas a abrirem o apetite, né? Então, é uma cor chamativa. Nesse caso aqui, essa cor foi empregada aí para chamar a sua atenção para um certo comportamento. Então, vejam que cor, fonte, imagem conversam entre si. São elementos encontrados dentro das cartilhas. Por outro lado, as cartilhas elas também costumam ter e apresentar em sua estrutura essa ditação de comportamento. E aí, o que é que eu digo com isso, pessoal? Quando eu falo em ditar um comportamento, eu quero dizer que eu vou instruir você a fazer algo. Concordam comigo? Então, vocês vão encontrar aí muito bem, digamos assim, espalhado dentro do texto, a questão do uso do imperativo. Ora, se é um texto injuntivo, aquele texto que busca dar ordem, que busca ensinar, instruir a fazer algo, então nada mais justo do que usar os verbos no modo imperativo. Professor, eu esqueci o que é um verbo no imperativo. Ora, imperativo você lembra de imperador. O imperador costuma ordenar, não é isso? Então, observa aqui, nessas duas cartilhas, nesses dois exemplos, o imperativo foi usado de formas diferentes, digamos assim. Em um, eu tenho verbos no infinitivo. No outro, eu tenho verbos já aí, ó, no imperativo mesmo, dando essa ordem a você. Então, não, mas uma coisa que eu quero deixar clara, por exemplo, quando ele diz assim, ó, evitar aglomerações. Veja, ele não disse evite aglomerações. Talvez porque isso possa soar um tanto grosseiro para o leitor receber essa ordem. Evite aglomerações. Então, ele deixa meio que como um conselho. Ora, você vê que esse vírus ele pode pegar pelo contato, né, bem próximo. Então, o conselho que a gente dá para vocês no campo, na hora da colheita das frutas, é que vocês evitem a aglomeração, organizem essas pessoas aí, né? Quando estiverem colhendo essas frutas.
realizar o pagamento de maneira escalonada, fazer escalas. Então, é como se ele estivesse dizendo, ora, realizem o pagamento com escalas aí, porque se vocês juntarem todos os trabalhadores, eles vão ser facilmente contaminados por alguém que esteja infectado aí e não saiba ainda. Então, veja, disponibilizar luvas e máscaras. Então, aí a gente também encontra o uso do imperativo, mesmo que o verbo esteja onde? No infinitivo, né? Terminado em AR. Então, vejam aí que, por mais que esse verbo veio numa forma nominal, eu, bom leitor que sou, entendi que ele assumiu uma função de imperativo, de ordenar, de aconselhar, de instruir. Agora, vem para esse lado direito na cartilha que fala sobre a D. Olha só o que eles fizeram aqui, ó. Veja só. Procure ajuda. Quando eu digo procure, eu estou ordenando você a fazer algo. Pelo menos eu entendo assim, né? Então, veja, cuide da sua saúde e busque qualidade de vida. A Notre Dame Intermédica está à sua disposição. Conte com a gente. Vejam aí como os caras foram espertos, né? Primeiro, essa questão de, veja, procure ajuda. Você vai procurar ajuda onde? Aqui, na Notre Dame. Então, olha só o jogo aí, né, semântico dentro desse texto. Então, há essa possibilidade do imperativo também favorecer a empresa. Olha também aí a questão, que ele meio que dita o seu comportamento. Adote hábitos saudáveis em seu dia a dia. Inscreva-se nos programas oferecidos em nossas unidades de medicina preventiva. Olha só, para mais informações sobre os nossos programas, acesse! Veja, pessoal, ele realmente traz meio que ordens para vocês fazerem. Professor, você está dizendo que o texto é ruim? Pelo contrário, é uma cartilha muito séria, que ensina muita coisa boa aí para nós. Mas, ao mesmo tempo, as cartilhas também querem vender o seu produto, né? E aí o produto a ser vendido vai ser o atendimento. Se você está se sentindo mal, olha só, o Dr. Walter aí pode estar à sua disposição. Então, fica a dica que o uso do imperativo contribui para essa injunção textual, tá bom? E aí, para finalizarmos a nossa aula de hoje, eu deixo uma mensagem de N, tá? Do livro, da série. Vocês vão encontrar aí no momento de leitura, seja ela qual for. Adoro contemplar o horizonte e imaginar as possibilidades. Eu abri a aula com aquela receita da felicidade e termino aqui dando também essa margem, né? Amplie seus horizontes. Você pode muito, nós podemos contemplá-lo a partir de diversas possibilidades, tá certo? Então, fica aí a reflexão, fica o meu abraço, tá? E a gente vai encerrando por aqui. Semana que vem nos encontraremos mais uma vez, tá certo, pessoal? Forte abraço, um cheiro no coração de cada um. Tchau, tchau, galera.